Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante que talvez você não tenha escutado ainda. Hoje eu vou falar sobre o casamento ser uma união de almas e não apenas uma união de corpos, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no nosso canal, curta, compartilhe também com pessoas aí que você acredita fazer parte aí do seu hall de amizade e que vão se beneficiar com esse assunto, tá bom? Eu quero, antes de tudo, fazer um disclaimer aqui, porque eu sei que chega gente de tudo, de tudo que é denominação religiosa aqui, mas eu quero que você entenda para quem que é essas instruções aqui que a gente traz, tá bom? Todo o nosso método ele é pautado na sabedoria judaica e na Bíblia também, na Bíblia Sagrada. O que a gente quer trazer aqui para você é uma profundidade do assunto dentro da perspectiva bíblica judaico-cristã, tá bom? Então, a gente não fala de religião aqui, a gente quer trazer para você profundidade, para que você viva uma profundidade no seu casamento também. E esse conteúdo aqui, ele não é para casais que vivem em um casamento em crise, mas são casamentos que sobrevivem, né, que sentem que a relação entrou aí no automático, né, e se você é um casal cristão que permanece junto, honra a aliança, sustenta a rotina, mas deseja construir uma conexão profunda, intencional e de alto valor, acima da média, tanto emocional como espiritualmente, esse vídeo e esse canal é para você, tá bom? Então não é sobre manter apenas o casamento rodando no piloto automático, mas sim desenvolver um relacionamento acima da média, com crescimento, com presença, com construção diária, com trabalho duro, tá bom? Então, se você vive algo diferente de tudo isso que eu falei, talvez você tenha que buscar outros profissionais aí para te ajudar, tá bom? Psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Não é o caso aqui. Aqui a gente quer mulheres e homens também que estejam dispostos a fazer algo pelo seu casamento que vá tirar da zona de conforto e colocar aí na zona de confronto, tá bom? Então, o que a gente vai falar aqui são coisas profundas, baseados, então, na sabedoria judaica e na Bíblia Sagrada. Então, seja muito bem-vindo aí, vamos começar esse assunto. Esse assunto é muito importante, é muito especial, porque é algo que eu e a Nicole, a gente estuda há um bom tempo. Antes de casar, a gente já estudava sobre isso, a gente já entrou no casamento preparado nesse sentido, a gente só precisava da prática. E confesso para vocês que a prática, ela leva à perfeição, mas também a prática não é algo simples. Por isso que a gente sempre coloca aqui que casamento é trabalho duro. Você não vai ter resultados a curtíssimo prazo. Então, se você quer realmente uma mudança na sua forma de viver o casamento, se você quiser andar conosco, a gente já vai falando. Não é uma tarefa fácil, é a longo prazo, tem que ter aí um acompanhamento sim, tá? Porque não é para qualquer um, Existem pessoas que conseguem fazer sozinho, mas não é para qualquer um e com certeza a gente vai ter as ferramentas corretas para fazer você acelerar o processo, para que você não perca tempo com atalhos, tá bom? A gente quer que você vá direto ao ponto. Então vamos lá. Casamento é uma união de almas. Casamento não é apenas uma união de dois corpos. A gente tem o texto lá em Gênesis que fala que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mas essa carne, ela não é o corpo físico corruptível, mas é uma expressão de que essa união se tornaria uma unidade. E essa união, ela vem da perspectiva espiritual. E eu vou explicar por quê. Porque dentro da perspectiva judaica, a gente tem um termo chamado zivug. Esse termo zivug, ele é um termo que se refere à união de almas. Por quê? Porque a sabedoria judaica entende que antes de vir a esse mundo,
nós somos seres espirituais. A nossa alma já habitava com o Criador. E nós somos enviados a este mundo para cumprir a nossa missão. E dentro disso, entende-se que antes de vir a esse mundo, as almas elas são conectadas. E quando vem a esse mundo, elas são separadas. E aí, a união de almas significa literalmente você conectar de novo essas almas que estavam no âmbito espiritual, tá bom? Aqui é só uma forma de você entender, tá? Não é algo que você deve ter aí como algo literal, mas algo metafórico para você compreender o valor do casamento. Como que você deve entender o seu casamento, tá bom? Uma outra coisa. Quando você for pensar no casamento, ou tudo que a gente for falar aqui nos vídeos, eu quero que você sempre olhe para você mesmo, tá? Então você que está me ouvindo deve ouvir essas instruções e aplicar para você, tá? Não pense no seu cônjuge, não pense no casamento alheio, pense em você, tá bom? Isso vai ser benéfico com certeza e vai fazer diferença no seu casamento. Então, quando a gente fala de união de almas, a gente tem que se remeter lá a Gênesis, tá? Por quê? Porque lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No português, ok, tá beleza, dá pra entender, né? Mas quando a gente vai pro hebraico, que é o idioma original da Bíblia, a gente tem ali, ó, e criou Deus o homem. Esse homem, no original, é Adam, tá? Então, Deus criou o homem, tá? O homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Só que temos um porém. O termo para homem e mulher depois, né? Então fala macho e fêmea. Algumas traduções trazem macho e fêmea os criou, que é Zahar e Nekavá, ok? São palavras diferentes do Adam, que apareceu antes. Isso significa que aqui na minha versão NVI traz, né? A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na verdade, seria a melhor tradução, macho e fêmea. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que Adam, o homem primordial, ele foi criado. Olhe a palavra que é usada em Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem. A palavra criar, bará, né? Essa palavra é diferente da outra palavra que vai aparecer mais pra frente, eu vou explicar. Deus cria o homem primordial, o homem inicial, ele cria macho e fêmea ao mesmo tempo. Ele cria as duas almas conectadas, as duas almas juntas. Ele já cria um zivug. Ele já cria o homem errad, único. Né? Quando a gente vai lá e o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse uma só carne é errad no hebraico. O errad está conectado com esse macho e fêmea os criou, lá de Gênesis 1, 27. Então ele cria Adam com essas duas almas dentro dele. Quando a gente vai mais pra frente, lá em Gênesis capítulo 2, a gente vê, versículo 7, a gente vê: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus cria o homem com duas almas dentro dele. Quando ele forma o homem do pó da terra, ele tira do pó da terra a essência física do homem. Não na sua totalidade, porque ele só vai receber as peles, né? Cada um vai receber a pele depois da queda, né? Mas ele é formado do pó da terra. Deus sopra as narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. E aí ele respira e ele se torna uma alma vivente. Então Deus cria o homem com as almas conectadas
grudadas, ok? Ele forma o homem e tira do homem, lá em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só, falhei para ele uma ajudadora idônea para ele. E no versículo 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então olha só que interessante. Deus tira do homem, do lado, né? A palavra ali, costela, também significa do lado. Ele tira a mulher do lado e coloca na frente dele. Por que isso? Porque depois ele vai falar, vocês dois vão se conectar novamente e se tornarão uma só carne. Esse uma só carne, a ideia é a ideia de Zivug. É se conectar à alma que era conectada antes de ser uma alma vivente. Tá? Então, antes de sermos uma alma vivente neste mundo, nós fomos conectados com uma outra alma no mundo superior. Ok? E aí a gente tem um princípio, eu sei que está muito elevado aqui, mas só para você entender. O casamento, ele está conectado com essa elevação. O casamento não é apenas você chegar e assinar um contrato. O casamento não é apenas você chegar e ter relação com a sua esposa. Não é só você chegar e honrar o seu marido. O casamento, ele é uma união de almas. Ele é um comprometimento suprarracional. Ele é um relacionamento espiritual também. Se você está vivendo um casamento aquém daquilo que você gostaria de viver, abaixo do nível que você gostaria de ter, é porque você se esqueceu desse princípio. Você deve se conectar ao seu cônjuge espiritualmente, emocionalmente, e não apenas de corpo físico. Então, às vezes, vocês até trabalham juntos, né? Vocês têm uma empresa, trabalham juntos, só que quando vocês chegam em casa, vocês estão em desordem. Por quê? Porque vocês não se conectaram almaticamente. O casamento, ele é uma união de almas, ok? O Zivug. E esse termo hebraico, ele expressa essa profundidade dessa conexão suprarracional, ok? Muito bem. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê ali, por exemplo, Abraham, ele tem a história de que Sara não podia ter filhos, e aí Sara vai lá e fala assim, então, aqui minha serva Agar, tome a minha serva Agar e dê um filho para ela, e aí você terá um filho. E aí Abrão vai lá e tem o filho Ismael. Ismael, por exemplo, ele é filho da serva de Sara, Agar. Mas, tempos depois, Deus faz uma promessa a Abraão. E fala que de Sara virá o filho da promessa, que foi Isaac, Yitzhak, porque Sara riu, né? Yitzhak significa riso. Então, o que acontece? Abraham e Sara tiveram uma união de almas, ao contrário de Avram e Agar, ok? Isaac e Rebeca também se conectaram, tiveram uma união de almas. Jacó e Raquel e Jacó e Leia também tiveram união de almas, ao contrário das servas de cada uma, Jacó teve mais filhos, né? Com Zilpá e com Bilá, ok? Então você tem ali duas das maiores matriarcas de Israel, que é Raquel e Leia, né? Raquel, que tinha uma beleza extraordinária, e Leia, que tinha os olhos meigos, né? Os olhos fracos ali. Por que traz isso? Porque Raquel tinha um olhar mais para Jacó e Leia teve um olhar para Israel, né? Então você tem essa diferença aí, né? Raquel era esposa de Jacó e Leia era esposa de Israel, né? Lembra que Jacó mudou o nome. Então essa ideia, né, do casamento ser uma união de almas, ela está de forma profunda conectada aos patriarcas e às matriarcas. Então quando a gente olha para a vida justa dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, das matriarcas, né? Sara, Raquel, Leia e Rebeca, a gente tem
uma compreensão de que um casamento sem espiritualidade, ele tende ao fracasso, ou minimamente ele tende a se estagnar. Muitos casamentos dentro da igreja estão estagnados. Ou seja, você não tem uma profundidade de emocional, uma profundidade espiritual. Apenas uma profundidade ali, um nível nivelando por baixo. E não é isso que é a nossa proposta. A nossa proposta é que você aumente o nível, aumente a régua aí do seu relacionamento, olhando para exemplos mais profundos de união de almas. Então, se você entende que o seu casamento, ele precisa ser visto, ser compreendido como uma união de almas, você está no lugar certo, e a gente está aqui para te incentivar, para te orientar, para te acompanhar nesse processo. Não é um processo simples, a gente vai desenvolver esse tema aí em outros vídeos, mas em primeiro caso eu quero que você entenda que os casamentos que existem por aí, eles não priorizam essa união de almas. E a gente vai explicar aqui como você deve fazer para ter um casamento de almas bem sucedido, tá bom? Então, se prepare aí para muita profundidade. A gente vai falar aqui de traços de caráter, de fábrica de virtudes. A gente vai falar de muitas coisas para que você entenda que o casamento é a união não apenas de dois corpos, mas também de duas almas. E para finalizar, eu quero trazer um termo muito importante aqui para estar de acordo aí com essa ideia de união de almas, que é o Gênesis 2:18. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Essa palavra idônea não existe no texto original. A palavra que aparece aí é a palavra opositora, ou de frente a ele, tá? Uma ajudadora de frente a ele. Por que uma auxiliadora de frente a ele? Você pode olhar de duas formas, né? Você pode olhar como opositora, uma auxiliadora opositora, ou uma auxiliar de frente a ele. Os dois termos estão corretos. Por quê? Porque a gente entende que quando a gente tem uma união de duas almas numa só, você tem um reflexo das duas almas como sendo uma só. Então, o casamento é você olhar para o seu cônjuge como se estivesse olhando para um espelho. A união de almas está ligada a você olhar para o seu cônjuge como se você estivesse olhando para um espelho. Quando Deus coloca a mulher de frente para o homem, né, uma ajudadora de frente ao homem, isso significa que tanto um quanto o outro precisa olhar para o outro como se olha a si mesmo. Como se olha para um espelho. Você tem olhado para o seu cônjuge como um espelho? Isso é união de almas. É você olhar para o seu espelho, olhar para o seu cônjuge e ver a si mesmo. Olhou, viu erros no seu cônjuge? Você está olhando para os seus próprios erros. Você olhou, viu defeito? Você está olhando para os seus próprios defeitos. Você olhou, você viu algo que te incomodou? É algo que precisa ser visto dentro de você mesmo para ser corrigido. Então, o casamento, sendo uma união de almas, ele é uma missão muito peculiar e muito difícil, né? Mas Deus não colocou o casamento, né, para o ser humano para ser algo fácil. Porque ele mesmo disse para que nós uníssemos as nossas almas. Para que dentro desse aspecto, dentro dessa ideia, nós pudéssemos olhar para o outro, olhando a si mesmo e corrigindo os nossos próprios traços negativos e potencializando os nossos traços positivos também. Ok? A gente vai se aprofundar nesse tema mais pra frente, mas por enquanto eu quero que você reflita sobre isso.
Que o casamento é uma união de almas. E o que você tem feito para o seu casamento refletir a sua própria alma no seu cônjuge. É isso aí. Una a sua alma com a alma do seu cônjuge e tenha um casamento de paz.